aqui por esse aplicativo, né? Eu não sei qual que é a instabilidade que se deu no Teams aí, pelo menos o meu não teve problema nenhum, né? Mas pelo jeito de muita gente teve problema. E aí, nós estamos cumprindo aqui com o que foi dito, né? Colocamos lá uma atividade no GR8, né? E, na verdade, assim, eu só queria fazer essa reunião com vocês aqui para fazer algumas explicações ao vivo, né? Como a gente tem a condição de fazer aqui agora, e meio que já orientando a atividade, de modo que eu vou pedir daqui a pouco que nós abrimos lá a atividade e já responde, já fica pronta a partir dessa questão, entendeu? Meninos e meninas, hoje essa aula vai ser basicamente muito técnica, entendeu? Então vai ser uma aulinha de vocabulário técnico no que se refere à ciência política, entendeu? Porque o que acontece? Nós temos as ciências sociais, nós já tentamos definir isso com vocês várias vezes, né? As ciências sociais, elas são divididas em três ciências, três cursos diferentes. Na verdade, são 5, né? Mas é porque os outros 2, eles saíram meio que bastante da linha das ciências sociais, certo? Então, o que acontece? As ciências sociais, quando surgiram lá, foi, então, sociologia, foi ciência política e foi antropologia, entendeu? Então, essas três áreas, antropologia estuda o ser humano no que se refere à questão da cultura, né, a identidade do ser humano. A ciência política estuda a questão do poder na sociedade, né, como a sociedade se organiza e como que ela estabelece as relações de poder, a alternância do poder, quem é que manda, quem é que exerce a soberania, certo? E a sociologia, propriamente dita, ela vai estudar as questões que se referem às instituições sociais. Aí no ensino médio a gente chama sociologia como se fosse uma coisa só, não é? Sociologia. Mas no primeiro ano que você estuda sociologia pura, quando você estuda lá o Marx, o Weber, o Durkheim, o método sociológico. Lá no segundo ano, a gente estuda alguns elementos também da sociologia, mas caminhando para os elementos da cultura, da antropologia. E aqui no terceiro ano, a gente estuda basicamente ciência política, né? E a parte onde entrelaça com a própria filosofia, quando vai estudar filosofia política. Então tem o viés filosófico para a política e o viés sociológico para a política. O viés sociológico para a política, ele é um pouco mais técnico, né? Como eu acabei de dizer para vocês aqui. E hoje, o tema dessa aula é basicamente formas de governo. Formas de governo. Mas para a gente entender as formas de governo, ou perceber as formas de governo, nós temos que entender que existem as formas de Estado, como que os Estados são organizados. E, olha aqui, forma de Estado, forma de governo e depois sistemas políticos. Então, são 3 níveis de situações que a gente precisa entender aqui. Como que o Estado como que ele é governado, né, o conjunto de instituições que estabelecem o governo no país, ok? E como que esse governo ele entra num processo de alternância, né? Como que muda. Então, o que aconteceu há uns 10 dias aí? O príncipe Filipe, né, que é o esposo da rainha Elizabeth II da Inglaterra, faleceu. O que isso altera lá na monarquia da Inglaterra? Então, o caso do Filipe morreu, o que isso altera lá no O governo da filho Inglaterra? dele vai assumir o poder. Então, mas ele, o príncipe Filipe, era o rei da Inglaterra, Emily? Não. Ele não era o Uai, rei da Inglaterra. mas ele não governa, né? O Não. primeiro-ministro que governa. Pois, mas aí que tem mais um detalhe. Lá, quem é a rainha da Inglaterra é a Elizabeth, não é o Filipe. Entendeu? Era a Elizabeth a rainha da Inglaterra. O Filipe era apenas o consorte ou apenas o esposo dela. Você entendeu, Emily? Ele morrendo, no governo da Inglaterra não alterou nada. Não mudou nada na estrutura do governo da Inglaterra. Continua a rainha Elizabeth II, que é desde 1950, ela é a rainha e continua sendo ela, entendeu? Agora, se ela ou quando ela morrer, aí sim,
Aí o filho dela, e já está na linha de sucessão, que é o primeiro filho dela, que é o príncipe Charles, ele se torna rei. Quando o príncipe Charles morrer, aí já tem a linha sucessória. É o filho dele, mais velho, o príncipe William. Quando o William morrer, é o filho do William, o mais velho, que assume. Entendeu? Por que que então, nessa agora, ó, Charles homem, William homem e o William também homem, o filho dele que vai ser o rei, o próximo rei. Por que que não tem uma rainha nessa linha aí? O fato é que a rainha Elizabeth, ela tinha apenas uma irmã, né? Ela não teve irmão, a rainha Elizabeth. Então, quando o pai dela morreu, quem era o próximo a governar tinha que ser ela, entendeu? Porque ela era a filha mais velha do pai dela, entendeu? O pai dela, ele foi rei porque o irmão mais velho dele renunciou o trono, o rei Jorge IV, entendeu? Então, o avô da rainha Elizabeth morreu, o tio dela mais velho, o Jorge IV, assumiu o trono. Só que ele quis casar-se com uma mulher que já era casada, e na Inglaterra isso não é permitido de jeito nenhum, principalmente para a família real, ou sobretudo para a família real. Então ele preferiu renunciar ao trono e ficar e casar com essa moça que já era casada. Com isso, passou o trono por irmão dele, o próximo irmão dele, que é o pai da rainha Elizabeth. Quando o pai da rainha Elizabeth morreu, então ela era, na linha sucessória, a próxima rainha, e assim foi, certo? Quando a rainha Elizabeth teve filhos, ela teve menino. Primeiro menino, Charles, né? Então ele é o próximo rei. E o Charles teve um filho, o William, vai ser o próximo rei, e o William também tem filho e vai ser o próximo rei, assim, na linha sucessória, certo? Então, isso nós estamos falando de quê, gente? Nós estamos falando de forma de governo. Qual que é o nome dessa forma de governo? Monarquia. Monarquia, né? Agora, o que significa essas palavras? Mono, arquia, poder. Então, na Inglaterra, nós temos um governo organizado de modo que governa. Só que, Raíssa, eu estou vendo você anotar aí, mas isso não define e não fica pronto. Sabe por quê? Porque na Inglaterra, nós não temos apenas uma única instituição que governa. Nós temos duas instituições que governam, entendeu? Só que tem um tipo de governo exercido pela rainha Elizabeth e um outro tipo de governo dentro da Inglaterra exercido pelo primeiro-ministro, o Ben, eu esqueci o sobrenome dele, né? O premier da Inglaterra. Vamos separar isso aqui e que fique claro para todos vocês. A rainha Elizabeth, na monarquia constitucional da Inglaterra, ela é chefe de Estado. Ela é a rainha do povo inglês. Como existe uma coisa chamada Commonwealth, que é uma comunidade das nações inglesas, que tem lá na Nova Zelândia, no Canadá, na África, em vários lugares no mundo, existem existe o povo inglês esparramado. E a rainha Elizabeth, ela é a rainha de todo esse povo inglês, entendeu? Ela é chefe de Estado. Ela, então, ela é rainha do povo, ela é a mãe do povo, que tem um poder cerimonial representativo, entendeu? Agora, em cada um desses locais, na Nova Zelândia, no Canadá, na própria Inglaterra, nós temos um chefe de governo, uma pessoa ali que toma as decisões administrativas do país. Dá para entender só dizendo isso aqui ou não, meninos? Sim, tem aquela frase, né? A rainha reina, mas não governa. Ela Quem reina, mas governa não são governa. os primeiros ministros. Os primeiros ministros ou os governadores de cada um desses outros territórios. Qual que é a diferença? Então, ela é a mãe do povo inglês. Quando se pensa num soberano,
Quando se pensa em quem Deus deixou para governar o povo inglês, pensa na rainha Elizabeth. Ela tem um poder constitucional, sim, no que se refere a ela que autoriza, né, o primeiro-ministro. Entendeu? Se por acaso tiver a eleição e por acaso ela quiser embargar essa eleição, ela pode, então, não permitir que esse primeiro-ministro seja o primeiro-ministro, né? Mas isso nunca ocorre, porque ela não vai criar problema com o povo dela, porque é o povo dela que escolheu o primeiro-ministro, e aí ela simplesmente, então, ela nomeia esse primeiro-ministro, né? E aí o tempo do cargo do primeiro-ministro, ele não tem limite, né? É um processo que se vai lá. Por que eu estou falando da Inglaterra, gente? Porque é famosa e talvez assim, mais expressiva no mundo aí. Mas nós temos alguns outros países que são monarquia, né? E vários outros países que são monarquia, se bem que muitos deles, ela é a própria rainha. A mesma rainha da Inglaterra é rainha de muitos outros países que também é monarquia, por esse fato que eu estou falando para vocês. São povos ingleses, né? Povo inglês esparramado no mundo. Qual que seria uma outra forma de governo que não seja a monarquia? Professor, desculpe interromper. Onde está esse material? Está lá no blog? Está no blog, na aula que eu postei hoje. Está no GR8, nas aulas, né? Está lá o link e está na aula de hoje aqui. Mas a gente pode colocar, inclusive, para vocês aqui agora, para que vocês podem, aqui no chat aqui do Teams aqui, do Teams não, do Google Meet, né? E aí você pode, então, pegar lá. E também eu vou pôr no grupo da sala. Oi? Qual que foi a pergunta? Nós falamos de uma forma de governo que é a monarquia. Isso. Qual que seria uma outra forma de governo famosinha aí no mundo? Uai, pode ser a nossa república? Pode ser a nossa república. Na verdade, só tem para se dizer essas duas, né? Então, a monarquia, governo. O que é a monarquia mesmo? Você anotou, Raíssa. O que significa? Um só governo? Poder, arquia significa um no poder, né? Poder de um. E agora, isso é monarquia, isso é grego, tá? Agora, república já é um conceito latino, certo? Eu tenho a palavra res, que significa coisa, e público vem de plebe. Plebe significa povo. Então, na república, significa literalmente, Ana Rita, coisa do povo. Coisa do povo. A república é uma coisa do povo. E quem governa na coisa do povo? O povo. O povo que toma governa. as decisões. O povo governa, justamente. Em filosofia, você está um pouco atrasado aí no conteúdo. Esse é o conceito dado pelo Rousseau. O Rousseau que trabalhou essa questão bem trabalhada na questão de dar ao povo, né, que o poder emana do povo e o povo é o soberano. E aí se desenvolve essas teorias republicanas que estão alinhadas ao liberalismo, certo? As ideias liberais, capitalistas. Porque na monarquia, via de regra, nós temos um certo limite na liberdade das pessoas. É claro que a monarquia inglesa não tem nada disso. Por quê? Porque a monarquia inglesa ela foi evoluindo-se, ela foi se alterando para se manter monarquia e garantindo os liberais. Isso conforme as ideias de um outro filósofo que nós vamos estudar em filosofia, que é o John Locke. O Locke é o pai do liberalismo e ele defendeu uma monarquia constitucional e também ela é liberal. Então, na república, nós temos o governo na mão do povo, né? O povo governa. Agora, o que acontece? Forma de governo é só essas duas coisas que a gente tem que decidir saber, gente. Forma de governo, monarquia, e as monarquias podem ser constitucional, monarquia pode ser absolutista, né? Qual que é a diferença? Na constitucional e na parlamentar, nós temos um governo do rei
de alguma forma limitada. Tem regras para o rei governar, certo? Na monarquia constitucional e na monarquia parlamentar. Na parlamentar é bem evidente, como a gente já disse, né? A rainha é chefe de Estado e o deputado, primeiro-ministro, é chefe de governo. Ok? Na constitucional, a própria Constituição vai definir qual que vai ser o poder do rei e qual que vai ser o poder de outras instituições ali no governo. Na República, aí é bem evidente que é o povo que governa. Tem a monarquia absolutista também, né? E essa que é a questão, né? Então nós temos uma monarquia que é limitada, limita os poderes do rei, que é a parlamentar e a constitucional. E a monarquia absolutista, que não limita o poder do rei. O poder do rei é totalmente sem limite. É um poder absoluto. Ok? E aí, na República, nós temos, então, um governo em que, normalmente, o chefe de Estado é o mesmo chefe de governo, assumindo uma função chamada executivo. Executivo. E na República, né? Então, eu posso dizer, gente, que o Bolsonaro é o soberano, é o poder máximo da República do Brasil? Posso dizer isso? Sim. Não posso dizer isso, Emily. Porque Isso é no absolutismo, né? isso seria no absolutismo. Então, quem é que manda no Brasil? Então, falta... Não vai dizer povo, não. Porque aí, no caso, o povo é a ideia básica, né? Mas, assim, quais são o maior poder do Brasil? STF? Esse é um deles. Esse é um deles. Qual que é o maior poder do Brasil? Então já viu que não é... A pergunta já está errada, né? Se o STF é um do maior poder do Brasil, então quer dizer que não tem o poder maior do Brasil. Mas tem os o maiores poder maior poderes do Brasil é o povo que vota. Justamente, mas aí isso é teoricamente, Ana Luísa. Agora, Verdade, né? Pontualmente. Agora, de fato, que vai exercer esse poder efetivamente, quer dizer, a palavra que eu queria achar é essa. Efetivamente seria o quê, então? Os três poderes? Os três poderes da República. Quais são os três poderes da República? Nós temos Executivo, judiciário e legislativo. E aí, na verdade, nós votamos em todos eles, viu, Ana Luísa? A gente vota no legislativo, a gente vota no executivo e o executivo nomeia o judiciário, né, do STF. Então, de alguma forma, é democrático todo esse processo de chegar lá nos três poderes. É claro que para ser um deputado, um senador e para ser um presidente, qualquer um sendo eleito pode ser. Agora, para ser um ministro do Supremo Tribunal, o sujeito tem algumas prerrogativas. Ele tem que ser formado em direito, ele tem que ter uma série de atributos ali que coloca ele na condição de poder ser um ministro lá do Supremo. Beleza? Então, nós temos os três poderes da República. Dessa forma, nós temos, então, a tripartição dos poderes. De modo que o executivo, Bolsonaro, ele executa o quê? Executa o orçamento, executa os negócios do Brasil, né? Com base em quê? Com base em quê? O Bolsonaro pode fazer o que ele quiser, desde que esteja dentro da Constituição Federal. Sim. Mas a Constituição, da mesma coisa que a Maria Luísa, ela é uma coisa filosófica, ela é um parâmetro. E ela orienta uns outros elementos que são bem mais pontuais e que define as ações dele. O que é que eu estou falando? Dentro da lei. As leis. E quem é que cria as leis? Legislativo? O legislativo. Então, o Bolsonaro pode fazer o que ele quiser, desde que esteja dentro daquilo que os deputados e senadores definiram nas leis, certo?
E o executivo, ele é guardião dos dois. Se a lei foi feita de um jeito que fere, Emily, a Constituição... Judiciário, não? Pois é. Se o Legislativo fez a lei que, de alguma forma, feriu a Constituição, o Judiciário vem, opa, tá errado, essa lei não passa. Ela é inconstitucional, certo? E se por acaso o Executivo fez alguma coisa fora da lei, olha o Judiciário prontinho aqui para, então, vigiar as ações do Executivo. Entendeu? Então, por isso que é diferente. Se fosse na monarquia absolutista, tudo que o rei fala e faz é lei, né? Agora, na República, de alguma forma, teoricamente, como falamos aí, Ana Luísa, teoricamente, eu estou fazendo as leis, bem como você, uma vez que nós estamos votando aí nos vereadores, votando nos deputados, né? E a lei é feita conforme essa representação que a gente tem. Certo? Isso eu estou falando totalmente, tá? Que tem os slides aí, né? Eu estou falando livremente fora desses slides. Então, vamos recapitular os pontos, que eu disse para essa aula que nossa é meio que de técnica, de vocabulário apenas, né? Então, formas de governo, monarquia ou república, né? A monarquia se desdobra em monarquia parlamentar, monarquia constitucional e monarquia absoluta, certo? A república é outra forma de governo, que ela se estabelece em 3 formas. Ou melhor, tem a tripartição de poderes. Agora, o que acontece? Dentro da forma de governo, eu tenho sistema de governo. Entendeu? Sistema de governo. Poderia muito bem ser uma república que nós não elegemos um presidente. Poderia muito bem ser uma república em que nós vamos eleger apenas os deputados, e os deputados alternariam em quem entre eles exerceria o poder executivo. Isso seria um sistema, um regime político chamado parlamentarismo. Mais uma palavra, essa palavra é clara para vocês? Parlamentarismo. No parlamentarismo, quem governa? O parlamento. Quem compõe o parlamento? Os deputados. Certo? Mas no nosso caso, é parlamentarismo? Não. Quem exerce... Não, presidencialismo. Presidencialismo. Porque quem exerce o poder executivo é o presidente e ele é votado pelo povo. Certo? Agora, voltando à palavra que eu estava usando agora, que é regime de governo. O regime, então, é a forma pela qual a gente faz a escolha, né? E no caso, na República, ela é democracia. E a democracia, ela pode ser de 3 formas. Pode ser uma democracia direta, pode ser uma democracia semi-direta e pode ser uma democracia indireta. A nossa democracia, ela é indireta. Por quê? Porque quem é que vota em cada decisão? São os deputados, são os vereadores, que é um grupo que eu e você, todos nós, escolhemos. Entendeu? No final das contas, quem decide é o povo brasileiro. Só que não é diretamente, é indiretamente. O povo brasileiro escolhe um grupinho de pessoas e essas pessoas decidem. Fica claro só dizer isso, meninos? Como que seria se fosse uma democracia direta? O que você acha? Como poderia acontecer uma democracia direta? O povo ia lá e votava, né? Não teria representante. O povo decidiria por tudo quanto há que for decidido. Tipo, em vez de ter os deputados lá votando para as leis serem aprovadas ou não, aí ia ser o povo. Todo o povo brasileiro, por exemplo. Isso seria possível de alguma forma? Né? Eu acho que ia dar muito trabalho, mas Com certeza, né? eu acho que seria melhor. Bagunça. Isso acontece, viu?
única coisa que o povo é direto assim é para escolher o grupinho lá, né? Isso, é. Que aí por isso que nós estamos na indireta, né? Indireta. Então, como é que seria? Tem o plebiscito. Plebe, né? Plebe, povo. Cito, citar, vem de dizer o que quer. Plebiscito. Então, ocorreu um plebiscito em 2006, por aí. Não lembro bem. 2006, era o governo do Lula na época. Perguntando para a população se queria fazer uma campanha de desarmamento. Você vê a diferença do governo, né? Lá naquele governo queria, porque tinha muita gente que tinha arma em casa, revólver velho, espingarda, essas coisas todas. Então, para ter uma questão de segurança no país, o governo recolher essas armas, tá? Para não deixar essas armas expostas por aí. E aí, na época, eu falava, ditadura, tal, o governo tá querendo desarmar o povo para depois dominar, aquela coisa toda. Eu lembro muito bem dessa questão. E aí, o governo fez um plebiscito. Colocou o povo todo para votar, como se fosse uma eleição normal, né? Votar sim para o desarmamento ou não para o desarmamento. Eu não lembro o resultado. Só sei que não deu efeito nenhum naquela época lá. Entendeu? Então, ou seja, aí cada decisão a gente teria que reunir para fazer essa votação. Isso seria na democracia direta. Isso aconteceu lá na Grécia, entendeu? Mas lá na Grécia, na Grécia Antiga, dava muito certo. Tá se divertindo aí, né, Ana Rita? Tá muito bonitinho seu papel de parede. Eu não sabia colocar isso, porque eu assistia pelo meu notebook, aí eu tô no do meu irmão e o do meu irmão. Aí tem o recurso, né? Que bom. Então, lá na Grécia funcionava essa democracia direta. Porque quem é que era o cidadão grego? Cidadão grego era homem, rico, nobre e livre. Homem, que fique claro. Entendeu? Então, a maior parte da população não participava. Era só um grupo mesmo que eram cidadãos que eram reconhecidos enquanto participantes das decisões. Certo? Então, agora, vamos dar uma olhada aqui na tarefinha que a gente passou para os senhores, né? E ver se a gente responde. Eu vou responder aqui rapidinho, né? Depois vocês decoram para vocês poderem responder depois oficialmente por conta de vocês. Agora eu vou ficar sem vê-los, né? E aí... Pessoal, me fala se vocês estão vendo a página do blog, ou não. Sim. É a página do blog, Sim. né? Beleza, então estou rolando aqui. E veja se vou entrar na página da tarefa. Tá indo na página da tarefa? Sim. Beleza. Então tá aqui. Vou colocar aqui uma coisa aleatória, eu não vou enviar mesmo. E vamos olhar aqui as questões que estão postas. Tá vendo que eu tenho aqui forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e o regime político, certo? Então, uma democracia semidireta é o que desses itens aqui? O que os senhores acham? Regime. Eu tenho qual? Vamos dar uma olhada aqui, vamos retomar aqui, olha. Vocês estão vendo o slide agora? Só me confirma? Sim. Sim. Beleza, olha só. Formas de Estado. Tem um Estado que é unitário, que é um só Estado, só. Pensa o Brasil inteiro, sem divisão de Goiás, Mato Grosso e nada. Só Brasil. Se nós fôssemos um Brasil apenas. Seria um Estado unitário. Só que o nosso Estado, ele é União Federal, né? Então, ele pode ser uma federação, ele pode ser uma confederação. Na federação, cada Estado é independente um do outro, né? Totalmente separado um do outro, com soberania e tal. Na confederação, nós temos independência, como é o nosso caso, mas todos estamos unidos no Estado federal, com uma soberania nacional. Beleza? Agora, recapitulando aqui. Forma de governo. Pode ser monarquia absoluta, monarquia constitucional, monarquia parlamentar. Pode ser república. A república pode ser oligárquica, os ricos governam. A aristocrática, os melhores governam. Democrática, o povo governa.
certo? No sistema de governo, nós temos o presidencialismo, o parlamentarismo. E o regime político pode ser democrático, direta, indireta e semidireta, pode ser autocrático, né, o cara se impõe, pode ser ditatorial. Beleza. Agora vamos lá responder a tarefinha. Democracia semidireta é o quê? Hã? Regime. Regime político. República oligárquica. Forma de governo. Forma de governo. Ditadura. A primeira é federação, Regime. né, professor? Na minha tá federação. É que cada um que abre vai estar uma ordem diferente. Monarquia parlamentar. Forma de governo. Federação. Forma de Estado. Autocracia. Ditadura é regime também, né? Ditadura é regime. Autocracia, regime. Confederação, forma de Estado. República aristocrática. Vocês não vão falar, não, gente? Forma de governo. Uai, peraí, tá muito rápido. Democracia direta. Sistema de governo. Monarquia absoluta. Forma de governo. É porque tá acabando o tempo. Democracia indireta. Peraí, qual que foi antes dessa? A monarquia absoluta. Monarquia e república vai ser sempre Respira forma de e vai governo. pra outra. Viu? Monarquia e república sempre forma de governo. Aí o que vai diferenciar aqui é a forma de Estado, né? Essa forma de Estado vai ser federação, confederação, vai ser Estado unitário, pronto, né? O presidencialismo é um sistema de governo, parlamentarismo é um sistema de governo. A monarquia e república vai ser sempre forma de governo. Tá bom aqui, né? Beleza. Gente, eu pus aí, eu vou colocar agora lá no blog. Estado unitário é o quê? O Estado unitário é forma de Estado, né? É um Estado que é unitário. Eu coloquei lá no... Coloquei não. Eu vou colocar agora lá no grupo, mas tá lá no SGR8, é só a terceira via. Tá aqui no chat o link para nossa aula de hoje, né? E você viu lá que tem lá a frequência, né? A frequência online. Vocês sabem onde tá? Alguém tem dúvida de onde tá a frequência? Alguém tem dúvida ou todo mundo sabe, gente? Não, professor, tá tranquilo. No início, né? Lá no início tem lá a frequência e vocês colocam lá. Gente, foi um prazer revê-los, né? Que bom aí que vocês aceitaram o convite e participaram aqui. Um número bom, né? Quem não participou aqui, tá lá no GR8, uma aula gravada sobre esse mesmo assunto. E até a próxima, se Deus quiser. Sim, senhor. Obrigada. Até mais. Até.